Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silva e hoje eu vou trazer aqui para vocês como é que foi o resultado da nossa banca no dia 17. Então a gente fizemos aí duas entradas, tivemos aí um dia positivo, certo? Graças a Deus. E aí eu vou mostrar para vocês qual foram as entradas que nós fizemos. Então eu vou abrir aqui o Chrome, tá aqui o nosso calendário. A gente teve 5,11% de lucro no dia do domingo. Os jogos que a gente fez foi os jogos. Deixa eu mostrar primeiro aqui, foram duas entradas. Começamos a banca com 734,58, terminamos com 772,13, um lucro de 5,11%. O investimento foi de 148,75 e o retorno de 186,30, um lucro de R$ 37,55. Os dois jogos que nós operamos foram na Dinamarca, no jogo do Velge e o Midland, e o Kaiju contra o Trans na Estônia. Todos dois a gente operou no overlimit no FT, ou seja, no segundo tempo, e as duas entradas deram green. Nós tivemos até agora 4 heads. Os 4 heads foi o da Lituânia. A gente teve um head na Lituânia. A gente teve um head na China, o Xangai Shenhua. Depois nós tivemos um head no Genistan, na Finlândia também. E o outro head que se repetiu foi outro do Shenhua, esse head aqui, que o Shenhua jogando em casa, jogando fora de casa. O primeiro head foi ele jogando em casa e o segundo head foi ele jogando fora de casa. Então a gente teve dois heads na China, um na Lituânia e o outro na Lituânia, Finlândia e China, certo? Como é que está a evolução da banca? A banca ela está praticamente no 0 a 0. A gente não está com lucro, está com 1,6% negativo, mas a gente está hoje é dia 18, vamos ver aí até o final do mês como é que vai estar aí essa banca. Na Betfair, essas foram as entradas que eu passei lá no Telegram para o pessoal, que foi o dia 17 e foram 2 greens. Eu falei no último vídeo sobre a questão da subjetividade, certo? E os heads que a gente levaram foram dois heads que a gente levou foi por questões subjetivas. Um foi na Lituânia, o outro foi na China. Ontem teve um jogo na Islândia, ontem domingo. Eu vou colocar aqui esse jogo. O jogo do Breidablik. Esse jogo aqui do Breidablik, deixa eu ver aqui, Breidablik. O jogo terminou 4-5. Esse jogo estava na minha lista para estudo. E aí o que aconteceu? O jogo foi de 4h15 da tarde. Todo mundo lá, ou pelo menos o pessoal que estava lá no Discord, já tinham batido a meta. E aí a gente aproveitou, como a gente fica lá o dia todo para que seja feito estudos em cima dos jogos, eu pedi para o meu amigo Júnior fazer a leitura. Júnior, um abraço aí, cara. Valeu pela leitura, ele não pôde ficar até o final, entendeu? Ele fez a leitura, era antes do jogo. E por que eu pedi para fazer exatamente desse jogo, se tinha tantos jogos para a gente analisar? E eu pedi para ele fazer esse jogo, eu escolhi esse jogo para a gente estudar. Justamente pela essa questão subjetiva. E a gente não pode generalizar. Existem casos e existem casos, como diz o ditado. Qual era a subjetividade desse jogo? Era esse jogo aqui, ó. Existe um jogo de Copa do Breidablik. O Breidablik foi eliminado da Pré-Champions
desceu para a Liga Europa, foi eliminado da pré-Liga Europa e agora ele vai disputar a pré-conference. Então ele vem sendo eliminado das competições, porém ele tem se envolvido bastante em gols. Isso era uma questão subjetiva. E como eu falei no vídeo anterior, isso é uma questão que me incomoda. Por quê? Porque eu pedi para o Júnior fazer essa leitura e a leitura que ele fez bateu exatamente com o que ele disse. Era um time over 1,5, os dados estão todos aqui. E aí, qual foi o conselho que eu dei no outro vídeo e falei com o pessoal lá? Quando existe subjetividade, se existe alguma dúvida, não só em questão subjetiva, mas em qualquer outro aspecto, é melhor que você elimine o jogo da sua lista. Se você sabe o que você está fazendo e assume o risco, como eu fiz nos outros jogos, tudo bem, você sabe o que está fazendo, você sabe que tem um risco, você está mentalmente cascudo para aguentar se um red vier, certo? Mas se você está começando agora, você não sabe ainda, não sabe lidar com essa questão emocional e subjetiva, elimine o jogo da sua lista. Quando tiver questões subjetivas, é melhor você eliminar. Porém, tem times que a gente já conhece, e o Breidablik é um desses. Tanto que eu já falei que o Breidablik é um time que costuma se envolver em HT, e dessa vez não foi diferente. Ele abriu 2 gols no HT e permitiu a virada. Entendeu? Por que que eu estou falando dessa questão subjetiva? Como é que eu posso aumentar a probabilidade de ter um green quando existir questões subjetivas? Você pode fazer a leitura do banco. Você tem que ver as escalações do time para ver se esse time está entrando ofensivamente ou está entrando em campo defensivamente. Como é que você faz isso? Você tem que vir aqui no Transfer Market. Então você vai vir aqui no Transfer Market. E no Transfer Market você vai vir aqui nessa opção onde tem ao vivo, aqui no topo. Deixa eu ver o que ele está mostrando aqui. Bloquear notificações e vem em ao vivo. Quando você clicar em ao vivo, eu vou botar aqui dia 17, domingo. Se você tiver no computador, você dá um Ctrl F, ele vai abrir a pesquisa e você digita aí Breidablik. Ele vai procurar o time que você está digitando, Breidablik. E aí você abre o jogo. Quando você abrir o jogo, ele vai vir aqui. Ele não tem a formação, ele não guardou a formação dos times, cara. Infelizmente, ele não está aqui com a formação, mas quando você tem... Deixa eu ver aqui se mais para baixo, se ele tem a formação. Ele não tem a formação. Mas quando o time vai jogar e você tem... Ele abre aqui uma opção para você ver a formação do banco. E aí você verifica se aquele time ele está entrando de forma ofensiva ou defensiva. Isso faz com que você tenha uma ideia se aquele jogo você pode operar ou não. Nesse caso do Breidablik, ele entrou com um time ofensivo. Quem entrou meio a meio, vamos dizer assim, foi o visitante. Então, quando isso acontecer, façam a verificação aqui no Academia, no Transfer Market, para ver se você consegue identificar como esses times estão entrando em campo. Ele entrando em campo de forma ofensiva, você pode, isso vai dar vai reforçar a sua entrada, vamos dizer assim. Então, o jogo tem risco? Tem. Tem subjetividade? Tem.
então fica de fora. Ah, mas eu vou operar assim mesmo, Silva. Então faz essa leitura aqui para ver se pelo menos o time vai em busca do gol, porque aí você não corre o risco de levar um head. Quer dizer, o risco sempre vai existir, mas você aumenta a probabilidade assim de você ter um green e deixa de uma certa forma você até um pouco mais seguro na hora de fazer a entrada, certo? Então, isso eu não tinha falado no outro vídeo. Eu falei da questão subjetiva. O jogo da China, que também aconteceu do Xangai Shenhuan, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual foi o outro jogo da China que eu falei que iria ficar de fora. O jogo foi de esse jogo aqui, o Fagiano contra o Kashiwa. O jogo teve 3 gols e quem precisava do resultado era o visitante. Porém, ele não conseguiu jogando contra o Fagiano, time de meio de tabela. Os gols saíram. Deixa eu me confirmar aqui se esse jogo, eu acredito que teve jogo no UFT. Ele bateu o gol no HT logo no início. O time marcou aos 4 minutos e aos 90 minutos saiu mais um dele e ainda assim nos acréscimos o Kashiwa conseguiu marcar o golzinho dele. Então, para você ver, existia subjetividade? Existia subjetividade. Por que existia subjetividade aqui nesse jogo? Porque o time já estava numa zona de conforto, ele não precisava fazer o resultado e mesmo assim os gols saíram, certo? Então, eu vou deixar o link do WhatsApp, do Telegram e do Discord na descrição, mais uma vez, como vocês sabem, os links vão sempre estar lá. Se vocês quiserem fazer parte do grupo do WhatsApp e do Telegram, participar com a gente lá, os links vão estar na descrição. E se você quiser participar da mentoria, você clica aí no link do Discord, certo? Então, eu e o Cleito continuamos mandando lá as tips no grupo do Telegram gratuitamente para vocês até o final desse mês. No início do mês que vem, se você quiser continuar participando com a gente, o Telegram, para você receber as tips, o valor vai ser de R$ 33,00 a mensalidade, certo? Esse valor não se altera, vai ser taxa 1, uma taxa mensal que você vai pagar, mas não tem mudança de valor, é sempre o mesmo valor, R$ 33,00 mensais, ok? Então, eu queria agradecer o Júnior novamente, que fez aquela leitura lá do jogo do Breidablik. O Eduardo também fez uma leitura no mesmo dia, ou seja, na tarde de ontem, de domingo. Ele fez uma leitura do jogo da Chapecoense. A Chapecoense venceu por 2-0. O Eduardo fez a leitura e bateu certinho, como ele falou. Ele fez uma leitura ali para pelo menos um gol, saíram 2, certo? E a Chapecoense, ela tinha motivação para ir atrás do resultado. Então, agradecer aí o pessoal. Eu tenho algumas pessoas que trabalham, eu não gosto de falar aluno, porque lá todo mundo aprende junto. Eu ajudo o pessoal, passo meu conhecimento, mas tem pessoas lá que já estão num nível de independência, vamos dizer assim. Então, eu tenho o Eric, que já faz a leitura. Inclusive, o Eric está fazendo aí as entradas dele. Às vezes ele termina o dia antes da gente lá, porque ele acorda muito cedo. E ele faz as análises dele lá, bate certinho. Parabéns aí ao Eric. Então, tem o Eric, eu tenho o Roberto, eu tenho o Júnior e o Eduardo também, que fez essa análise aí do time da Chapecoense. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, algumas pessoas, alguns membros de lá, eu peço para eles fazerem a leitura para ver em que nível está. E esses já me entregam o resultado. Então, eu espero que aumente cada vez mais, porque é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu quero que eles sejam independentes, eu não quero que eles fiquem independentes de mim, entendeu? Então,
Assim, mais uma vez, se você não é inscrito no Telegram nem no WhatsApp, eu vou deixar os links na descrição, o link do canal do Discord para que você participe da mentoria, ok? Mais uma vez, obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.